O corpo de Edviga Golic foi encontrado em 2008 na cidade de Zagreb, capital da Croácia. Ela havia desaparecido em 1966 e o seu corpo foi descoberto por acaso quando a polícia entrou em seu apartamento para verificar a propriedade a pedido de autoridades locais que buscavam identificar o dono do imóvel. O que chocou o público foi que Edviga estava sentada em sua poltrona diante da televisão como se estivesse apenas assistindo a um programa. E tudo no apartamento permanecia praticamente intacto, como uma cápsula do tempo da década de 60 do século passado, imaginem. Evidentemente, esse caso gerou especulações e ganhou repercussão internacional por conta do mistério e do fato de que ninguém havia notado a sua ausência por mais de 4 décadas, ou seja, por mais de 40 anos. Eu, pessoalmente, fiquei bem impactado com essa história, porque ainda hoje, aliás, muito mais do que antes, essa invisibilidade vem se intensificando. E por hoje falaremos então sobre o grito mudo da mulher invisível. Em primeiríssimo lugar, um breve comentário. Ser escutado é a primeira condição da existência. Vejam que loucura isso. Em um apartamento fechado, como um cofre no coração de Zagreb, na Croácia, a morte sentou-se no sofá por 42 anos e ninguém ali a notou. Ali então permaneceu Edviga Golic, corpo mumificado pelo tempo, mas sobretudo pela indiferença do mundo. Ninguém perguntou por ela, nem um parente, nem um vizinho, nem um poder público, e durante décadas Edviga foi um eco não ouvido, uma presença que se transformou em silêncio absoluto. O caso choca não apenas pelo inusitado da cena, um corpo diante de uma televisão dos anos 60, em um apartamento congelado no tempo, mas porque revela um abismo existencial enorme, a real possibilidade de que alguém possa morrer e continuar a viver na ignorância alheia, como se a sua ausência nada significasse. Essa é a morte social, é a dissolução das conexões humanas duráveis. Em uma sociedade fluida, onde os laços são temporários, frágeis, efêmeros e utilitários, as pessoas tornam-se, portanto, descartáveis, tanto emocional quanto socialmente. Edviga foi descartada sem ser velada ou sepultada, ignorada sem ser esquecida, morta sem ser chorada. A solidão, pessoal, não é mais exceção à regra, mas é uma condição de existência, lamentavelmente. A promessa moderna de liberdade individual, tão celebrada pelo iluminismo, por exemplo, transformou-se para muitos em uma prisão privada. Em nome da autonomia, perdemos a continuidade. Em nome da eficiência, perdemos o cuidado. O maior sofrimento humano não é a dor física, mas a ausência de atenção. E a atenção não é apenas mera curiosidade, mas uma forma de presença amorosa e ativa diante da existência do outro. A morte de Edviga nos confronta justamente com a ausência radical de atenção. Sua vida terminou e o mundo não ofereceu nem mesmo um olhar. O absurdo da situação remete ao universo de Kafka, assim como em seu livro A Metamorfose, quando o personagem principal transforma-se em um inseto e é ignorado até pela própria família. Edviga representa o sujeito que se desintegra socialmente antes de desaparecer fisicamente, o que é muito sério. Em Kafka, o horror não é a morte, mas a anulação simbólica do sujeito. Edviga não foi assassinada, ela foi esquecida. Não foi escondida, foi ignorada. O silêncio que a envolveu é mais cruel do que qualquer assassinato brutal. É o assassinato da lembrança. Alberto Camus, ao trazer do absurdo da existência questões primordiais hoje à nossa consciência, sugeria que o ser humano busca sentido em um universo que não responde. Ou seja, a solidão de Edviga talvez seja o retrato mais puro desse absurdo. Uma vida que se apaga lentamente, sem testemunhas, sem sentido atribuído por ninguém. Ela simplesmente
existiu, mas em uma sociedade como a de hoje, que existe performance constante, visibilidade e utilidade, a existência silenciosa é considerada irrelevante. Em Recordações da Casa dos Mortos, de Dostoiévski, há uma exata descrição do autor sobre como os presos temem não apenas a morte, mas o esquecimento. Ser esquecido, então, é deixar de ser humano. É por isso que, mesmo nas piores condições, os condenados tentavam manter vínculos, contar suas histórias, dizer seus nomes e os horrores pelos que passaram. Em contraste, Hedviga morreu no anonimato, dentro da sua própria liberdade, entre aspas, em sua casa, em sua cidade e em seu tempo. E, como eu disse, a tragédia de Hedviga Gollig não é isolada. Ela ecoa em hospitais, casas de repouso, bairros densamente povoados. Pessoas vivem hoje como Hedviga, não tenho dúvida, isoladas por trás de portas fechadas, emocionais ou literais. Talvez sentadas diante de uma televisão que ninguém mais compartilha, ou esperando uma ligação que não vem. Enfim, recentemente eu li, inclusive, sobre um homem que morreu no metrô de Chicago, se eu não me engano, e cujo óbito só foi notado 3 dias depois. Isso acontece todo dia e em todo mundo. A ausência absoluta de empatia, de pertencimento, disfarçada, por exemplo, em uma rede social na qual você estupidamente acredita que tem 5.000 amigos, 30.000 amigos. Quantos deles telefonam? Quantos deles lhe visitam numa hora de dificuldade? Pensem a respeito disso, porque não existe uma tragédia maior do que morrer e que ninguém perceba. Esse é o aviso que essa história nos deixa, não como algo mórbido, mas como um convite urgentíssimo à reconexão. Hedviga Gollig grita em silêncio por todos os que ainda vivem, mas que já não contam para ninguém, e é por isso que nos cabe escutar. E agora, já finalizando, um poeminha de Vinícius de Moraes, que eu me lembrei, que inclusive chegou a ser musicado lindamente pelo Toquinho, e que fala exatamente sobre o que tratamos aqui hoje. Vamos lá então. O meu vizinho do lado se matou de solidão. Ligou o gás, o coitado, o último gás do bujão, porque ninguém o queria, ninguém lhe dava atenção, porque ninguém mais lhe abria as portas do coração. Levou com ele o seu louro e um gato de estimação. Há tanta gente sozinha que a gente mal adivinha. Gente sem vez para amar, gente sem mão para dar, gente que basta um olhar, quase nada. Gente com os olhos no chão, sempre pedindo perdão. Gente que a gente não vê porque é quase nada. Eu sempre o cumprimentava porque parecia bom. Um homem por trás dos óculos, como diria Drummond. Num velho papel de embrulho, deixou um bilhete seu, dizendo que se matava de cansado de viver. Embaixo assinado Alfredo, mas ninguém sabe de quê.